Vamos agora fazer mais alguns exercícios para determinação do ΔG da movimentação de partículas carregadas e também de glucose. Para isso eu vou utilizar uma composição padrão, que varia um pouquinho de célula para célula, mas vamos utilizar a composição padrão das células animais, do fluido intracelular e do fluido extracelular. Então, vamos utilizar essa composição padrão e vamos calcular o ΔG para a movimentação dessas 4 partículas. Do sódio, a gente já calculou no vídeo passado, vamos calcular agora o ΔG para a movimentação das partículas potássio, cálcio e cloreto. Todas partículas carregadas, potássio e cálcio, cátions, partículas positivas, íons positivos, cloreto, ânion, íon negativo. O cálcio tem uma carga dupla. Dando uma olhada geral, a gente vê que o potássio está muito mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular, esses valores todos são em milimolar. O cálcio está muito mais concentrado no meio extracelular, a concentração intracelular de cálcio é muito baixa. E o cloreto, a concentração extracelular é muito maior do que a intracelular. Agora observe o seguinte, em todos os cálculos de ΔG, isso vai ser um padrão, vai se repetir muitas vezes, o ΔPsi, ou seja, a diferença de potencial elétrico que a gente vai usar, é menos 0,07 volts, menos 70 milivolts. Isso a gente já discutiu no vídeo passado, esse ΔPsi é o Psi2 menos Psi1 é a definição de delta, isso aqui, menos 0,07 volts. Esse valor de 70 milivolts negativo, ele indica a diferença de potencial elétrico entre o meio intracelular e o meio extracelular, sendo que o meio intracelular tem um potencial elétrico menor. Toda vez que você usa um ΔPsi de menos 0,07 volts, numa situação padrão, numa situação normal, você está supondo que o Psi2 é o potencial elétrico do meio intracelular e o Psi1 é o potencial elétrico do meio extracelular. Só dessa maneira, com o potencial elétrico do meio intracelular menos o potencial elétrico do meio extracelular, o valor vai dar negativo, já que o potencial elétrico do meio intracelular é menor. Isso tem uma consequência muito importante, gente, é uma convenção. Quando você usa o ΔPsi igual a menos 0,07 volts, você está supondo que o processo de transporte que você vai analisar é do meio extracelular para o meio intracelular. Então, o uso do potencial, da diferença de potencial elétrico negativo, implica que não interessa a partícula que você vai estudar. Eu vou chamar a partícula X. Isso vale para qualquer uma dessas partículas. Você sempre vai supor que a partícula vai sair do meio extracelular e do meio intracelular. É só com essa forma de descrever o processo, na verdade é só com essa maneira de pensar o processo como um processo de entrada na célula, de movimentação do meio extra para o meio intracelular, que você pode assumir que o meio intracelular é o estado 2, é o estado final, e o meio extracelular é o estado inicial, o estado 1. Dessa maneira, o ΔPsi, todos os delta vão ser a propriedade 2 menos a propriedade 1, final menos inicial. E todas as razões vão ser intra sobre extra. Então a concentração da partícula no meio intracelular, o estado final, o estado 2, sobre a concentração da partícula no meio extracelular, meio inicial, estado 1, estado inicial. Então, quando a gente supõe ΔPsi igual a menos 0,07 volts, você está supondo intra como estado final, extra como estado inicial. Intra como estado 2, extra como estado 1. Isso te obriga a usar sempre essa forma de escrever o fenômeno de transporte. Então a gente vai analisar sempre qual é o ΔG, em resumo. O que a gente vai calcular agora é o ΔG associado à entrada das partículas na célula. A passagem do meio extracelular para o meio intracelular. Só assim você pode usar o ΔPsi de menos 0,07 volts. Então, para o caso do sódio, a gente já tinha calculado o ΔG, eu vou escrever aqui, ΔG, eu vou escrever assim, ΔGN a mais, sempre supondo, lembrando que é a variação de energia livre para a entrada do sódio, a gente determinou no vídeo passado, é menos 12.875,8 Joule mol menos 1. Agora, como é que a gente calcula o ΔG para a entrada de potássio? Presta atenção, a fórmula que a gente usa é a mesma, vamos lá. Bem, vamos lá. 8,314, constante dos gases, 298 a temperatura que a gente vai sempre usar em Kelvin, logaritmo neperiano. Da concentração do potássio no estado 2, no estado final, que a gente supôs ser o meio intracelular, que é 140 milimolar, sobre a concentração do potássio no meio extracelular, de onde ele está partindo, do compartimento origem, no estado 1, no estado inicial, que é 7 milimolar. Meio extracelular tem muito mais potássio dentro do que fora da célula, com a razão é 140 sobre 7, eu por segurança, a gente sempre deve usar a concentração em molar, vezes 10 menos 3, vezes 10 menos 3. Mais, carga do potássio, mais 1. Constante de Faraday 96,485, diferença de potencial elétrico, meio intra menos meio extra, menos 0,07 volts, resultado. A variação de energia livre associada a 1 mol de potássio é mais 668,19 joules por mol. A variação de energia livre associada à entrada de 1 mol de íons potássio para essas concentrações, supondo essas concentrações e supondo essa diferença de potencial elétrico. Então a gente chega a um valor positivo
para a variação de energia livre associada a um mol de potássio. O que isso significa? Quer dizer, o mais importante, que eu gostaria logo de destacar, olha a diferença para a variação de energia livre para a entrada de sódio, menos 12.875, para a variação de energia livre associada à entrada de potássio, 668. Então, em termos de distância do zero, a entrada do íon sódio reflete um sistema muito mais instável, muito mais distante do equilíbrio do que a situação encontrada para o íon potássio. Então a distribuição dos íons potássio está muito mais próxima da distribuição do equilíbrio do que a distribuição dos íons sódio. O fato de ser positivo aqui, a gente pode interpretar como a entrada de íons potássio é um processo não espontâneo, é um processo endergônico, é um processo proibido, é um processo não permitido do ponto de vista termodinâmico. Mas essa grandeza, valor absoluto, 668, o fato de estar muito próximo de zero, a gente deve destacar mais ainda, mais importante do que o fato de ser positivo ou negativo, é o fato de estar muito mais próximo de zero do que o ΔG associado à entrada do íon sódio. Ok? A gente vai voltar a discutir isso depois. Agora vamos fazer o cálculo para entrada do íon cálcio. Vamos lá. Vou fazer aqui. Tá aqui, o valor de variação de energia livre associada à entrada de um mol de íons cálcio, menos 23.200 joules por mol. Então, para cada mol de cálcio que entre na célula, a energia livre da célula diminuiria em 23.200 joules. Isso aqui é resultado, esse número tão negativo, um número tão distante do zero, primeira coisa, reflete a situação de elevada instabilidade da distribuição de cálcio nos compartimentos extra-intracelulares. A gente pode interpretar isso aqui como uma enorme tendência à entrada de íons cálcio na célula, do meio extracelular para o meio intracelular. Isso é consequência de duas tendências. Primeiro, a concentração de cálcio no meio intracelular é bem pequena, 0,1 milimolar. A concentração de cálcio no meio extracelular é maior, 5 milimolar. Então, do ponto de vista químico, o cálcio entra a favor de um gradiente. Então, essa diferença de concentração contribui para a tendência do cálcio entrar no meio intracelular. E segunda coisa, o potencial elétrico sendo negativo no meio intracelular em relação ao positivo, faz com que a partícula positiva, e agora com duas cargas, então o cálcio é 2+, seja atraída de maneira mais intensa. Então o cálcio entra por um motivo químico e por um motivo elétrico. Ele é atraído pelo ambiente intracelular, pelo fato do potencial elétrico ser negativo, ele tem uma carga positiva e dupla, e ele entra também no meio intracelular, porque a concentração no meio intracelular é menor do que a concentração no meio extracelular. É isso que resulta num valor tão negativo assim para a entrada do íon cálcio. Então, com relação à distribuição de íon cálcio, a situação é semelhante à distribuição do íon sódio. Então, tanto sódio como cálcio têm uma elevada tendência a entrar na célula. São distribuições instáveis, distantes do equilíbrio. Nessas condições, existe uma elevada tendência de entrada de sódio e de cálcio. Agora vamos calcular a variação de energia livre associada à entrada do íon cloreto. Aqui o cálculo da variação de energia livre associada à entrada de cloreto na célula. Então, 7 vezes 10 a menos 3, a concentração de cloreto intracelular. 120 vezes 10 a menos 3, a concentração molar de cloreto extracelular. O Z do cloreto é menos 1, é um ânion. Diferença de potencial elétrico, isso aqui resulta num valor positivo, isso aqui num valor negativo, predomina o valor negativo, mas esse valor negativo, 286,27, é mais próximo ainda de zero. Então, do mesmo jeito, primeiro, é negativo, então a entrada de cloreto é um processo espontâneo, exergônico, permitido do ponto de vista termodinâmico. Mas mais importante que isso, ele é um valor muito próximo de zero. Então a distribuição dos íons cloreto entre os ambientes, entre os compartimentos extra e intracelular, está muito mais próxima do equilíbrio do que a distribuição dos íons cálcio e sódio. A distribuição do íon cloreto, ela se assemelha, apesar de ser negativa, ela se assemelha mais à distribuição dos íons potássio. Duas distribuições do íon cloreto e do íon potássio que estão próximas do equilíbrio. Ok? Então, quando a gente analisa a distribuição desses 4 íons, a gente pode dividir sódio e cálcio no grupo de íons, a dupla de íons, com uma distribuição distante do equilíbrio, com uma elevada tendência a entrar na célula, e potássio e cloreto como uma dupla de íons que tem uma distribuição mais próxima do equilíbrio, que nessa situação de concentração e de diferença de potencial, não existe uma tendência muito grande para a alteração das condições de distribuição, de concentração de potássio e de cloreto. Okay? Então, a gente utilizou esses 4 exemplos, né, para treinar um pouquinho a utilização da fórmula de ΔG e acabamos que conseguimos identificar do ponto de vista dessa análise termodinâmica que o comportamento dos íons sódio e cálcio são semelhantes, os comportamentos ou as tendências dos íons potássio e cloreto são semelhantes. Os íons sódio e cálcio têm uma elevada tendência a entrar e os íons potássio e cloreto assumem uma distribuição muito mais próxima do equilíbrio. Então, sob esse aspecto, é uma distribuição mais que, a princípio, deve se esperar que varie menos nessas condições de composição e diferença de potencial elétrico. Okay? Agora vamos fazer um outro cálculo, para a gente continuar
a treinar. Vamos usar agora uma situação mais simples, né, sobre um certo aspecto mais simples, que é a análise da movimentação da variação de energia livre associada à entrada de glucose, ou seja, uma partícula não carregada. Então, sobre esse aspecto, é uma situação mais simples. Vocês vão observar agora que existe uma pequena alteração do ponto de vista fisiológico, que também existe aqui para as distribuições de íon sódio, né, que a gente vai ver mais para frente. Mas observe o seguinte. Agora vamos analisar aqui a glucose. Eu vou colocar aqui extra, intra, a concentração de glucose. Mas eu vou analisar duas situações fisiológicas. Primeiro, uma situação fisiológica que a gente chama período absortivo. E outra situação que é chamada período pós-absortivo. E a gente vai considerar essas concentrações extra e intracelular referente a um tipo de célula chamada hepatócito, que é a célula do fígado. Eu vou colocar aqui os valores e depois a gente explica o que é absortivo e pós-absortivo. Vamos... Período absortivo extracelular 10, intracelular 1, pós-absortivo extracelular, botar 3,5, intracelular, vamos considerar 6. Tudo isso aqui em milimolar. O que essa tabela reflete? Primeira coisa, período absortivo e pós-absortivo. De uma maneira simplória, período absortivo é o período logo após uma refeição. Período pós-absortivo, 2, 3 horas depois da última refeição. Então a gente tenta representar, com esses termos absortivo e pós-absortivo, qual é a disponibilidade externa de glucose. Externa é assim, dos alimentos, do ambiente. Então, no período absortivo, você internalizou uma certa quantidade de alimentos. A grande parte desse alimento, uma refeição tradicional, é feita de polissacarídeo de amido, então você tem glucose. Então, o que existe é uma disponibilidade de glucose do ambiente para o seu organismo. No período pós-absortivo, a glucose que o seu organismo dispõe passa a ser das reservas endógenas de glucose. O tal do glicogênio, que é a reserva, digamos, mais clássica de glucose dos animais. Então, no período pós-absortivo, a ideia é que a glucose tenha que ser mobilizada das reservas internas, do seu estoque de glicogênio. E no período absortivo, a glucose existe disponível do ambiente. Então, o processo agora é de absorver a glucose do ambiente, do alimento que você acabou de internalizar, e reconstruir os seus estoques de glicogênio, as suas reservas endógenas de glucose, que serão usadas no período pós-absortivo, no período onde você não dispõe mais da glucose do ambiente. E assim, quando a gente fala assim de glucose, qual é a ideia? Né? Que a glucose, o nosso organismo ele precisa manter o nível de glucose sanguínea estável. Né? Isso é uma dependência do organismo humano. Você precisa manter a glucose no sangue por volta de 5 milimolar. Então, no período absortivo, a glucose que vem do alimento e eleva a concentração do sangue de glucose, é por isso que no período absortivo, a glucose extracelular está alta, 10 milimolar, um número aproximado. Isso aqui reflete a absorção intensa que está sendo feita de glucose do alimento. Né? Então, isso faz com que a glucose sanguínea suba. A concentração intracelular do hepatócito é pequena. Vocês vão ver por que é pequena. Porque a glucose dentro do hepatócito está sendo usada justamente para reconstruir os estoques de glicogênio, entre outras coisas. No período pós-absortivo, a tendência é a glucose no sangue cair de 5 milimolar. Mas ela não pode cair muito. O valor é um valor padrão, 3,5, 4, 4,5, abaixo de 5 milimolar. Você não dispõe mais de glucose para ser absorvida dos alimentos. Mas nessa situação, os sinais hormonais, que vocês já devem ter visto, insulina e glucagon, se organizam de maneira que a concentração intracelular de glucose do hepatócito se eleva para 6 milimolar. Vamos ver o que o ΔG diz sobre essa situação, essas diferentes concentrações. Qual é o ΔG da entrada de glucose no hepatócito no período absortivo e qual é o ΔG da entrada de glucose no hepatócito no período pós-absortivo. Vamos fazer esses cálculos, são relativamente simples. Então, ΔG, agora eu vou escrever aqui como absortivo, porque é tudo glucose. Aqui o valor de variação de energia livre associado à entrada de glucose no período absortivo. Menos 5.704,82 joules por mol, o valor negativo, distante de zero, mostra um sistema instável. A distribuição de glucose na situação do período absortivo é instável e o processo espontâneo exergônico permitido do ponto de vista dinâmico é a entrada de glucose. Passar do meio extra para o meio intra. Valor negativo. Menos 5.704,82. Então, no período absortivo, com esses valores de concentração de glucose extra e intra no hepatócito, o processo permitido é a entrada de glucose e, de fato, no período absortivo, a glucose entra no hepatócito. A glucose sai do sistema digestivo para o sangue, do sangue para o interior do hepatócito, e ali ela é transformada na reconstrução dos estoques de glicogênio e para outras finalidades também. Então, no período absortivo, o que o ΔG para a entrada da glucose no hepatócito diz é que sim, a entrada da glucose é espontânea, é permitida e, de fato, é o fenômeno que acontece. A gente poderia dizer que no período absortivo, a glucose entra no hepatócito por um processo simples de
transporte passivo. A entrada da glucose no hepatócito no período absortivo é transporte passivo simples. Agora vamos ver como é que isso se altera no período pós-absortivo. O resultado do ΔG associado à entrada de glucose no período pós-absortivo é mais 1.335,4 joules por mol. Isso significa que se glucose entrasse no hepatócito no período pós-absortivo, a energia livre do sistema iria se elevar em 1.335,4 joules. Ou seja, esse processo é proibido. A entrada de glucose no hepatócito no período pós-absortivo é um processo proibido, endergônico, não espontâneo. Falar isso é a mesma coisa que falar a saída da glucose do hepatócito no período pós-absortivo é que é o processo espontâneo. Para cada mol de glucose que sair do hepatócito no período pós-absortivo, a energia livre do sistema vai cair em 1.335,4 joules. Então, no período pós-absortivo, o processo permitido do ponto de vista termodinâmico não é a entrada, é a saída da glucose do hepatócito para o sangue. E isso é uma coisa que fica evidente quando você olha, pelo fato de se tratar de uma partícula não carregada, a única influência é a diferença de concentrações. Então, no período pós-absortivo, a concentração intracelular de glucose dentro do hepatócito passou a 6 milimolar. No meio extracelular, no sangue, 3,5 milimolar. Então aqui, o que vai definir o movimento da glucose é ir da região de maior concentração para a região de menor concentração. Ela vai do intracelular para o extracelular. Ir nessas condições do extra para o intra estaria associada a uma movimentação com um ΔG positivo, que é proibido se o processo for só esse aqui, completa movimentação de glucose. Então, no período pós-absortivo, o que acontece é a saída da glucose do hepatócito. E é por isso que o hepatócito mantém, ou tem esse papel de mantenedor da concentração de glucose sanguínea. Então, a homeostase de glucose, a normoglicemia, a constância da concentração de glucose no sangue, é uma consequência fundamental do papel do hepatócito. O hepatócito tem essa capacidade, essa propriedade de, em períodos pós-absortivos, ele responder à alteração hormonal, glucagon e insulina, e alterar a velocidade da sua via metabólica, de maneira que ele passa a ter uma elevada concentração de glucose dentro dele. Então ele passa a ser um produtor de glucose. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é, entre outras coisas, degradar o glicogênio que ele acumulou no período absortivo. Ele passa, no período pós-absortivo, a degradar o glicogênio, a produzir, ele se enche de glucose, a concentração intracelular sobe e a glucose passa para o meio extracelular, para o sangue, obedecendo um gradiente de concentração. Ok? Então, o que os cálculos do ΔG indicam nessas duas situações de movimentação da glucose nos períodos absortivo e pós-absortivo entre hepatócito e sangue é, no período absortivo, a glucose entra no hepatócito. No período pós-absortivo, o hepatócito se enche de glucose por questões de como os hormônios glucagon e insulina alteram a velocidade das suas próprias vias metabólicas, que passam a produzir glucose. E ele se enche de glucose e a glucose agora sai espontaneamente do hepatócito para o sangue. A entrada no período absortivo é não espontânea, é proibida. Certo? Então todos esses cálculos de ΔG tem como finalidade a gente treinar o uso da fórmula, né? E também começar a adaptar a interpretação dos sinais de ΔG a uma situação metabólica específica. Ok. Então agora eu gostaria de falar mais, eu gostaria de especular sobre uma outra situação, que é muito importante, né? Então vamos lá. Bom, vamos usar como exemplo agora o transporte do sódio para a gente destacar um papel fundamental desses cálculos de ΔG, como eles são importantes quando se estuda um fenômeno de transporte através de membrana biológica. Então, ΔG da entrada do sódio é menos 12.875,8 joules. Supondo ΔPsi de 0,07 volts e essa de menos 0,07 volts e essas distribuições, diferenças de concentração entre o ambiente intra e extracelular. Então a entrada do íon sódio ela é espontânea, permitida do ponto de vista termodinâmico, e a tendência à entrada do íon sódio é muito grande. Então esse número aqui, bom, menos 1 é bem distante de zero, e isso reflete a tensão que o íon sódio vive com aquela distribuição de diferença de concentração e diferença de potencial elétrico. Agora vamos supor que artificialmente a gente fizesse uma alteração nas concentrações extracelular e intracelular de sódio. Então digamos que numa situação 2, situação B, a concentração extracelular, intracelular do íon sódio fosse artificialmente alterada, de maneira que a concentração extracelular fosse 120, então eu diminui um pouquinho a concentração de sódio extracelular e peguei a concentração intracelular e aumentei um pouco, 15 milimolar. Então, digamos que artificialmente eu tenha feito essa alteração da concentração de sódio. Aumentei um pouquinho a concentração intracelular e abaixei um pouco a concentração extracelular. Qual o resultado disso na variação da variação de energia livre associada à entrada do sódio? Nessas condições agora, a gente pode colocar vamos botar ΔGB da situação B,
de entrada do sódio vai ser igual, mesma coisa, 8,314 vezes 298, agora que muda, logaritmo neperiano de 15 vezes 10 a menos 3 sobre 120 vezes 10 a menos 3. Então, são os valores de concentração. E eu vou supor que a diferença de potencial elétrico se manteve a mesma. Como eu falei para vocês, é possível você impor a diferença de potencial elétrico na célula de maneira artificial, externa, né, constante. Então, isso aqui fica 1 vezes 96,485 vezes menos 0,07 volts. Esse termo aqui não se altera, então vamos supor que a alteração foi só com relação aos valores de concentração de sódio nos dois compartimentos. A gente chega à conclusão que a variação de energia livre associada à entrada de sódio na situação B passa a ser aqui a gente vê que ΔG na situação B para a entrada do sódio vai ser menos 11.905,92 joule mol menos 1. Então está aqui, alterando esses valores de concentração de 142 extra, 12 intra, para 120 extra e 15 intra, você faz com que a variação de energia livre associada caia, ou se aproxime de zero, vá de menos 12.875 para menos 11.905, isso é um valor esperado, já que você diminuiu a diferença de concentração. A tendência, você aproximou, pelo menos do ponto de vista químico, o sistema do equilíbrio. O ΔG esperado era mais próximo de zero, então é menos 11.905. Então o que esse novo valor mostra? Primeiro, a entrada de sódio, mesmo nesses novos valores de concentração extra e intra, continua sendo espontânea. Então a movimentação do íon sódio do meio extracelular para o meio intracelular é a entrada do íon sódio, que é o fenômeno espontâneo. E é um pouco mais próximo do equilíbrio, né, já que você diminuiu a diferença do gradiente químico. Só que, pessoal, e esse é o ponto que eu gostaria de destacar para vocês. Agora a gente passa do quadro para a situação em vivo. Se você faz isso aqui em vivo, o que você observa, deixando o sistema responder a essa alteração artificial nas concentrações de sódio intra e extracelular, se você deixa o sistema responder a essa intervenção na célula, a célula vai tentar recriar valores de concentração de sódio extra e intra que reaproximem dessa proporção aqui. O que eu estou querendo dizer é que se você altera artificialmente as concentrações de sódio do meio intra e extracelular, e mesmo com essa alteração, a entrada de sódio, observa, a entrada de sódio continua sendo um fenômeno espontâneo, o que você observa experimentalmente é que a concentração de sódio extra tende a subir e a concentração de sódio intra tende a descer. Então, a concentração de sódio extracelular, ela tende a se elevar de 120 e a concentração de sódio intracelular tende a cair de 15, como se o sistema, como não, o sistema faz isso. É o sistema tentando recuperar os valores de concentração que são os valores específicos para o estado da célula. Então, observa, apesar da entrada de sódio ser o fenômeno espontâneo e exergônico, a célula responde a essa situação jogando sódio para fora. Ela vai fazer a concentração de sódio extracelular tender a se elevar de 120 e a concentração de sódio intracelular cair de 15, tentando recuperar aquela proporção original. Então, apesar do processo espontâneo ser a entrada, o que acontece com o sódio é a saída. Eu vou repetir. Apesar do processo espontâneo permitido ser a entrada de sódio na célula, o que de fato acontece é a saída de sódio. É a tendência da concentração de sódio extracelular se elevar e a concentração de sódio intracelular diminuir. Toda vez que acontece isso, a gente identifica um transporte ativo. Ou seja, a partícula transportada está se movimentando contra o seu gradiente eletroquímico. Quando você determina a variação de energia livre para um fenômeno de movimentação de uma partícula, você sabe que aquele fenômeno tem um ΔG positivo e mesmo assim, experimentalmente, você vê que a partícula está se movimentando naquele sentido, e isso caracteriza um processo de transporte ativo. Então, o transporte ativo, ele é caracterizado por um ΔG positivo de um fenômeno de transporte. Você sabe que aquele é o sentido correto. Aqui, você determinou experimentalmente. A tendência é a concentração do sódio extracelular se elevar e a concentração do sódio intracelular diminuir. Então, o processo que está acontecendo é saída do sódio. Mas como isso é possível? Se é a entrada que é espontânea, então a saída, que é o que você está presenciando, é não espontânea. Isso caracteriza o transporte ativo. E mais importante, gente, mais importante, todo transporte ativo, ele não é completo se você descreve apenas a movimentação do íon. Então, eu digo assim, o transporte ativo. Qual é o transporte ativo? O que está acontecendo aqui é Na+, extra, intra, Na+, extra. Eu identifiquei que esse fenômeno é o fenômeno que ocorre. Intra, extra. O sódio está saindo. Mas esse fenômeno tem um ΔG de mais, observe, já que eu escrevi ao contrário, intra para extra, o ΔG troca de sinal. Mais 11.905,92.
Então esse fenômeno, eu determinei experimentalmente que ele ocorre, mas ele tem um ΔG positivo, então isso, primeiro, caracteriza um transporte ativo, e segundo, diz que esse fenômeno aqui é um fenômeno obrigatoriamente incompleto. Obrigatoriamente esse fenômeno, ele envolve outras transformações celulares. Quando você levar em conta essas outras transformações celulares, o ΔG vai ser negativo. Quando você colocar os outros componentes associados à saída do íon sódio, só aí que o fenômeno vai ser um fenômeno espontâneo. E é só por causa disso. Só quando um fenômeno passa a ter uma variação de energia livre negativa é que ele pode ocorrer. Então só quando você colocar os outros componentes que não estão explicitados aqui, é que o transporte de sódio do meio intra para o meio extra vai passar a ter um ΔG negativo. Mas agora eu não estou me referindo apenas à movimentação da partícula. Esse novo ΔG vai levar em conta a movimentação da partícula, ou seja, a saída de íon sódio, e todas as outras transformações que vão acontecer na célula. O sódio continua saindo contra o seu gradiente eletroquímico, então é um transporte ativo, mas agora a célula em si construiu um fenômeno mais complexo e agora é espontâneo. Ou seja, a célula conseguiu movimentar a partícula de sódio contra o gradiente eletroquímico, mobilizando outras transformações, criando um caminho espontâneo, ou seja, possível. Vocês já devem ter visto que essa saída de sódio está associada a uma entrada de potássio, mas mais importante que isso, a saída do sódio, a entrada de potássio, está associada à quebra de ATP. É só quando você constrói o fenômeno completo, levando em conta a quebra de ATP associada à saída do sódio, à entrada de potássio, é que o processo completo tem um ΔG negativo, ou seja, é espontâneo. Então o fenômeno é espontâneo, mas quando você considera a movimentação da partícula, tem um ΔG positivo, isso caracteriza o transporte ativo. É possível um fenômeno com ΔG positivo? Não. Então a célula tem que construir um caminho espontâneo possível, ela tem que completar, tem que mobilizar os seus outros componentes, quaisquer que sejam eles, ou melhor, ela tem que ser capaz de associar, de ligar, de conectar essa transformação a outras transformações que tornem o fenômeno global espontâneo. Certo? Então toda vez que você calcular um ΔG de uma partícula sendo transportada e chegar no valor positivo, escreve embaixo, transporte ativo. E se você for um cientista, parte para descobrir quais são os outros componentes desse fenômeno, porque obrigatoriamente ele é um fenômeno incompleto. Eu diria que essa é a grande utilidade da gente calcular ΔG de fenômeno de transporte, que é o passo inicial para qualquer estudo de fenômeno de transporte através da